Boa tarde, conselheiros, diretor-geral, colegas, demais participantes desta sessão. Nós estamos na sessão de número 23 do Conselho Superior. Vamos passar, então, à nossa sessão ordinária. Quanto às minutas, conselheiros, eu vou pedir desculpas, mas pela quantidade de atividades eu não tive tempo de olhar. Mas a de número 21, que a sessão foi presidida pelo conselheiro Petersen, eu não sei, conselheiro, se o senhor chegou a analisar, pode ser aprovada? Sim, está de acordo. Então tá. Então, nós podemos aprovar a minuta a ata, né, a ata da sessão número 21/2023, ficando para a sessão, para a próxima sessão, o exame e aprovação da ata 22/2023. Podemos, então, passar para a análise do processo 496-210, que trata de apuração e distribuição de ganhos de produtividade da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Peters. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por favor. Muito obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo a todos os demais conselheiros, saúdo a todos os que estão participando desta sessão e passo de imediato a examinar o referido processo. Como disse Vossa Excelência, trata-se da apuração e distribuição de ganhos de produtividade da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. Nesse processo, nós temos como conselheiro revisor o eminente conselheiro Paulo Roberto Petersen. Faço, então, a leitura deste trabalho e inicio pelo relatório. O presente expediente foi inaugurado pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS, tendo em vista a necessidade de apuração dos ganhos de produtividade da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A., BRK, conforme prevê o contrato de concessão, com o objetivo de compartilhá-los com os usuários, garantindo assim a modicidade tarifária, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a justiça social. A informação número 16/2021, DT, antes de entrar na análise de produtividade, traça um panorama dos preços praticados pela BRK Ambiental nos diferentes municípios de atuação da mesma, dentro do território nacional. Apresenta a diferença na composição dos índices IGPM, utilizado como indexador no contrato de concessão do Uruguaiana, e o IPCA. Expõe sobre os objetivos da regulação no setor de saneamento. Sobre o compartilhamento de produtividade, traz as disposições da Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Quanto à forma de análise, apresenta os seguintes métodos: mínimos quadrados ordinários, MQO. Análise envoltória de dados, DA. Análise de fronteiras estocásticas, SFA. Utilização de fator de produtividade, que é fator X, índice de Tocqueville, produtividade total dos fatores. Quanto ao cálculo, o primeiro modelo utilizado é a produtividade total dos fatores, PTF, que é a diferença entre a taxa de crescimento do produto e a taxa de crescimento dos insumos. Ou seja, é o aumento do produto não explicado pelos insumos, mas sim explicado pelos ganhos de produtividade. A fonte de dados utilizada para apuração de resultados foi o Sistema Nacional de Informações do Saneamento, SNIS, para o período compreendido entre 2015 e 2019. Obteve-se o valor de 3,21%, que deverá incidir sobre a parcela B, calculada no momento da revisão tarifária para os anos de 2021 a 2025. 2. Estimação através de MQO. Foram selecionados prestadores privados do serviço de água e esgoto, atuando em municípios com a população variando entre 40 e 200 mil habitantes, entre 40 mil e 200 mil habitantes,
como o município de Uruguaiana tem aproximadamente 127 mil habitantes, entende-se que o intervalo estabelecido contempla características semelhantes. A BRK Ambiental Uruguaiana obteve uma diferença negativa prevista de R$ 869.389,31. Isso representa 2,95% a menos do que o custo previsto pelo modelo. Obteve-se o valor de 2,95% como parâmetro de ganho de produtividade e deverá incidir sobre a parcela B, calculada no momento da revisão tarifária para os anos de 2021 a 2025. A informação ressalta que os diferentes modelos culminaram em resultados bastante próximos. Dentre as causas desta diferença nas taxas obtidas, conjectura-se que seja em função, das diferentes bases de dados utilizadas, do período compreendido na base de dados e da heterogeneidade entre os prestadores. Como benchmark, foram citados o terceiro ciclo tarifário da ANEEL, a metodologia adotada pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAE-MG. A revisão tarifária periódica realizada para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos, SAAE Passos. A ARSAE, Minas Gerais, Agência Reguladora de Serviços de Água e de Esgotamento Sanitário daquele estado, e o OFGEM, Regulador dos Mercados de Energia Elétrica e Gás do Reino Unido. Dessa forma, verifica-se que os modelos aplicados estão respaldados pelas melhores técnicas e por agências com grande expertise. Por fim, recomenda: 1. Que sejam calculadas as representações da parcela A e da parcela B na revisão tarifária da BRK no ano de 2021. 2. Verificar o explicitado no contrato de concessão do município de Uruguaiana sobre a aplicação dos ganhos de produtividade. 3. Aplicar o valor máximo de 2,95% como ganho de produtividade sobre a parcela B. 4. Que, em caso de omissão no contrato de concessão, a AGERGS defina o percentual de produtividade a ser utilizado na modicidade tarifária. Em 15 de agosto de 2022, a Diretoria de Tarifas apresenta a nota técnica preliminar número 5/2022-DT, com proposta de apuração e distribuição dos ganhos de produtividade na BRK pela operação da concessão do contrato de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em Uruguaiana. A nota técnica acrescenta análise da planilha que compõe o fluxo de caixa, base aprovado na primeira revisão tarifária, com os ajustes dos custos da energia elétrica e despesas com taxas municipais, e com a reprogramação dos investimentos aprovados pela Resolução Decisória número 636/2021, com base no período do ano 6 ao ano 10 do contrato de concessão, e identifica que, em média, os custos gerenciáveis que integram a parcela B representam 63,54% dos dispêndios totais do fluxo de caixa. Aplicando-se os 2,95% de ganho de produtividade sobre os 63,54% que representa a parcela B nos dispêndios totais, resultaria em 1,87% sobre o custo total, ou seja, o ganho de produtividade apurado no período base da revisão de 2021 foi de 1,87% sobre o total dos dispêndios constantes no fluxo de caixa. Destacam que no Brasil não há um consenso sobre o tratamento que deva ser dado aos custos com energia elétrica e produtos químicos. Segundo o portal Saneamento Básico, é importante ressaltar que a ARCESP, Agência Reguladora do Estado de São Paulo, considera os custos de energia elétrica e materiais de tratamento como parcela A. Já a ADASA, Agência Reguladora do Distrito Federal, não. Assim, é extremamente importante que ocorra uma reflexão precisa sobre o que é e o que não é considerado como parcela A,
já que aquilo que não o for estará sujeito aos fatores de produtividade e eficiência previstos no regime price cap. Ressalta que, para fins de apuração de ganhos de produtividade em face da representatividade da parcela B no total dos dispêndios, foram mantidos nos custos de exploração os valores correspondentes ao custo com a energia elétrica e dos materiais de tratamento. Desta forma, como até agora não tinha sido possível apurar e distribuir os ganhos de produtividade, entendemos ser plausível, excepcionalmente, a distribuição de 50% dos ganhos de produtividade com os usuários, resultando numa redução tarifária de 0,94% ao ano, até a próxima revisão tarifária ordinária. Mas, como medida de manutenção do incentivo à busca da produtividade pela concessionária, acreditamos ser interessante que, a partir da próxima revisão, a distribuição possa ser definida. E aí, essa definição da produtividade ficaria para a concessionária como incentivo à busca da produtividade. Isto, na realidade, está consubstanciado lá no item 3º do meu voto, que a seguir farei a leitura. Por fim, recomenda: 1. Que seja aprovada a distribuição, a distribuição via redução dos percentuais de reajuste no montante de 0,94% ao ano, a título de 50% dos ganhos de produtividade apurados no período que engloba o ano 6 ao ano 10 do contrato de concessão. Aprovada essa proposição, os reajustes de 2023 a 2025 deverão ser reduzidos em 0,94%. 2. A título de incentivo ao aumento da produtividade pela concessionária, que a partir da próxima revisão tarifária, o percentual de distribuição dos ganhos de produtividade entre concessionária, a título de incentivo ao aumento da produtividade pela concessionária, que a partir da próxima revisão tarifária, o percentual de distribuição deverá ser aprovado, conforme eu disse anteriormente, no item 3, que a seguir lerei no meu voto. O Conselho Superior da AGERG submete a proposta da diretoria à consulta pública número 05/2022, no período de 5 a 26 de setembro de 2022, realizando a audiência pública número 05/2022 nesta última data. A BRK, representada por Justin Pereira Oliveira e Talamini Advogados, apresenta suas contribuições à consulta pública. Em síntese, entende que o objeto do processo e da nota técnica apresentada desconsidera diversos aspectos fundamentais que têm o potencial de causar significativos prejuízos, não só à BRK, como também à concessão de saneamento básico no município de Uruguaiana. Argumenta que tal proposta viola frontalmente as previsões do contrato de concessão, a matriz de risco do contrato e afeta as bases econômicas mais fundamentais da contratação, devendo, portanto, ser rejeitada. Expõe sobre os motivos abaixo listados. 2 pontos. 1. Uruguaiana é case nacional de sucesso no que diz respeito à universalização do serviço de saneamento básico. 2. Premissa essencial: o descabimento de um compartilhamento de ganhos de eficiência que altera a matriz de risco do contrato. Neste item, ressalva o descabimento de se criar uma hipótese de compartilhamento dos ganhos de eficiência, pela metodologia proposta ou por meio de qualquer outra metodologia, dada a inexistência de tal previsão no contrato de concessão. O contrato de concessão 160/2011 foi celebrado a partir da proposta apresentada na licitação. A proposta considerou todas as informações, dados e disposições apresentadas na época, com o edital de licitação de concorrência número 01/2010, que tinha como critério de julgamento a combinação dos critérios de menor valor da tarifa com o de melhor técnica. Isso significa que os ganhos de produtividade já foram capturados pela proposta apresentada na licitação,
quando a então licitante dimensionou a tarifa, que, reitere-se, constituía critério de julgamento, levando em conta as possíveis eficiências. A situação, portanto, é diferente da que se verifica numa concessão caracterizada pela regulação discricionária e diversa de uma situação em que não há licitação. Na regulação discricionária, apura-se a base de ativos regulatória de um ciclo tarifário e se estabelece periodicamente uma tarifa que deverá cobrir as estimativas de investimentos e despesas ao longo daquele ciclo. Naquela sistemática, faz sentido estabelecer um compartilhamento de ganhos de eficiência apurados em cada revisão ordinária. A concessão objeto desta consulta pública, entretanto, não adota esse tipo de regulação. Ela é caracterizada pela regulação contratual e não pela regulação discricionária. Houve a fixação de tarifa no contrato com base na proposta apresentada pelo licitante vencedor, sendo inclusive critério de julgamento na licitação. Para vencer o certame, a concessionária levou em conta possíveis ganhos de eficiência que teria ao longo da concessão, sem os quais não teria sido eficiente o suficiente para se tornar a vencedora do certame. No caso concreto, o edital e o contrato não possuem qualquer cláusula acerca da metodologia do compartilhamento da eficiência ou da implementação do fator X para tanto, nem mesmo na equação econômico-financeira, razão pela qual a cláusula de compartilhamento do contrato de concessão não é eficaz por conter nulidade insanável. 3. Prazo insuficiente da consulta pública. 4. Término do prazo para contribuições no mesmo dia da audiência pública. 5. Aleatoriedade relacionada à alteração de índice de reajuste. 6. A matriz de risco. 7. O presente como reflexo de investimentos passados. 8. A limitação da atuação das agências reguladoras. 9. Desconsideração dos investimentos realizados e da universalização do serviço. Assim, neste item, o A, o regulamento do município de Uruguaiana, B, a execução das metas, C, desenvolvimento constante de obras, D, a referência do benchmark e o contrato como ato jurídico perfeito. Por conclusão, requer o pronto reconhecimento de que é descabida qualquer alteração de reajuste das tarifas com base na implementação superveniente do compartilhamento do ganho de produtividade, considerando o desrespeito à matriz de risco contratual e a impossibilidade de sua alteração com base em premissas equivocadas, desatualizadas e decorrentes de meras avaliações subjetivas. Requer-se também que as inconsistências formais apontadas na presente manifestação sejam reconhecidas, extinguindo-se de plano esta consulta pública, seja pelo prazo insuficiente, seja pela inexistência de norma que trate do assunto, o que, inclusive, demandaria consulta pública específica para discussão de minuta de norma e elaboração de análise de impacto regulatório, AIR. Por fim, a BRK reiterou o pedido de prorrogação do prazo para apresentação de contribuições, como havia exposto na audiência pública realizada. O pedido de prorrogação foi apreciado pelo Conselho Superior na sessão número 40/2022, decidindo-se pelo indeferimento. Na audiência pública participaram representantes da concessionária e da Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana, ADECOM. Mediante a informação número 138/2022, DT, esta diretoria de tarifas analisa as contribuições da consulta pública nos seguintes termos. O período base de estudo engloba os anos de 2015 a 2019, sendo que o contrato iniciou a operação em 2011, ou seja, o estudo inclui o ano 5 em diante, e não só após 11 anos, como referido na linha 68. Outro aspecto a ser destacado é o citado na linha 20, onde a BRK informa que aportou toda a sua eficiência na largada da licitação, ou seja, pela afirmação da concessionária, a eficiência teve início já na largada da operação.
A proposta de utilização de ganhos de produtividade, embora baseada na eficiência de 2015 a 2019, é de ser aplicada somente a partir do ano de 2023, permitindo, inclusive, que todo o ganho de produtividade de 2011 até aqui tenha sido apropriado pela concessionária. A diretoria de tarifas opinou pelo exame jurídico da cláusula 22.1 do contrato de concessão número 160/2011, que prevê o seguinte, em relação aos ganhos de produtividade. Dois pontos. 22.1 diz: as partes, a cada 5 anos, promoverão a revisão ordinária dos valores das tarifas, objetivando a distribuição de ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Portanto, recomendamos, para fins de continuidade do processo, uma análise da DJ sobre o tema. Mediante a informação número 30/2023 DJ, a nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos analisa o expediente para fins da análise da aplicabilidade da cláusula contratual número 22.1, que dispõe sobre a apuração e distribuição dos ganhos de produtividade, fator X, constante do contrato de concessão número 160/2011, celebrado entre a concessionária BRK Ambiental e o município de Uruguaiana. Conclui, sem se imiscuir na metodologia e parâmetros utilizados pela área técnica, de que não há óbice para a implementação do fator X, que é a apuração dos ganhos de produtividade e compartilhamento com os usuários, no contrato de concessão número 160/2011. Isso porque, além da previsão expressa no contrato, a Lei 11.445, de 2007, atribui à entidade reguladora prerrogativas que lhe permitem, à luz da legislação de regência, estabelecer tais parâmetros, porquanto a esta compete a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dentre as quais a de definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia do serviço, e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. O expediente retorna ao Conselho Superior para deliberação. Registre-se que as contribuições recebidas na consulta pública, a ata da audiência pública, bem como as análises das contribuições realizadas pela área técnica, estão disponibilizadas no site da AGERGS. Mediante a informação 41/2023 da Diretoria de Tarifas, aqui, esta complementa a análise quanto às sugestões apresentadas, quanto à metodologia para a distribuição dos ganhos de produtividade apresentada na nota técnica preliminar número 5/2022, DT expondo que, aspas, o percentual de distribuição dos ganhos de produtividade de 50% a 50%, apurados no período que engloba o ano 6 ao ano 10, funcionará como um primeiro incentivo para que a concessionária direcione seus esforços para a eficiência. Após o ano de 2025, quando ocorrerá a próxima revisão tarifária, o percentual de distribuição dos ganhos de produtividade para a concessionária no percentual que será apurado, funcionará como um segundo incentivo para que a concessionária mantenha seus esforços para a eficiência, mas tenha um estímulo adicional para melhorias contínuas. Importante esclarecer que diversos setores já possuem experiência na aplicação do fator X. O setor elétrico brasileiro já o aplica desde o ano de 2004. As prestadoras de saneamento, Sabesp, Copasa, Sanepar, Caesb, Casan, Cagesse, e inclusive as prestadoras privadas, como Águas de Penha e Águas de São Francisco, reguladas pela ARIS Santa Catarina, já contam com metodologias de ganhos de produtividade instituídas e sendo aplicadas. Esse é o relatório. Obrigada, conselheiro Lorenzon.
Nós temos agora o período das sustentações orais, então, e temos 2 inscritos, a BRK Ambiental Uruguaiana e a ADECOM. Não sabemos, e daí, por favor, peço para a assessoria verificar se o poder concedente se inscreveu nos últimos momentos, mas se não se inscreveu e estiver presente, a sua fala estará admitida. Então, eu só peço para verificar, por favor, a assessoria. Então, nós vamos iniciar pela empresa, pela concessionária. Eu não sei, nós temos 3 inscritos aqui, eu não sei se é o doutor Rafael que vai falar, o doutor Leandro, ou podem se dividir, né, o tempo, serão 10 minutos para cada parte e para os usuários. Quem vai falar? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Boa tarde. conselheiro Algir Lorenzon, que é o relator. A gente vai se dividir entre nós 3, eu, Leandro, o jurídico regulatório da BRK, o Rafael, que é do escritório do professor Marçal Distem Filho, e o Pedro Scafusa, que é economista, sócio da GO Associados. A gente vai dividir o tempo entre nós 3. Tá, serão 10 minutos para os 3. Ok, vamos começar com o doutor Rafael. Pode começar, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Sendo muito breve, porque eu acho que as considerações principais vão ser feitas na sequência, eu queria destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, de fato, este contrato é um contrato que tem uma regulação contratual específica, não é uma regulação discricionária, portanto, a tarifa, que foi um critério de julgamento, né, no caso aqui, menor tarifa e melhor técnica, e a tarifa, portanto, na proposta comercial da BRK já incorporou os ganhos de produtividade. Portanto, esses ganhos de produtividade já estão incorporados na tarifa cobrada dos usuários. Os usuários já usufruem desses ganhos de produtividade desde o início do contrato, e isso em nenhum momento ficou afastado pelas análises que foram feitas. Inclusive, a informação 138/2028 DT, aí da agência, chegou a dizer, eu abro aspas, apesar de estarmos inclinados, teoricamente, a concordarmos com a concessionária, ou seja, esta análise inicialmente até concordou com a concessionária, mas ficou com uma dúvida e houve daí uma consulta na sequência do processo. Portanto, esta é a alegação principal do ponto de vista jurídico. O contrato tem uma regulação específica que não abrange esse compartilhamento de produtividade como se pretende aplicar. A cláusula 22.1, ela precisa ser lida no contexto do contrato, que não é um contrato de regulação discricionária, não envolve revisões ordinárias como as típicas de contratos de regulação discricionária. E eu chamo a atenção para a norma de referência 01/2021 da ANA, no item 6312, deixa muito claro que os ganhos, né, e as revisões ordinárias devem levar em conta os escopos específicos de cada contrato. Os exemplos que foram trazidos são exemplos, em primeiro lugar, de empresas estatais que não passam por licitação e, portanto, demandam um tipo de regulação diferente, que é a regulação discricionária, e os únicos 2 exemplos que foram trazidos aqui de empresas privadas são contratos absolutamente diferentes, contratos que têm as suas peculiaridades, as suas cláusulas específicas, a sua matriz de risco, que não é exatamente a mesma do contrato aqui da BRK com o município de Uruguaiana. O contrato de Penha e o contrato de São Francisco do Sul são absolutamente diferentes e, portanto, não podem simplesmente ser aplicados aqui, distorcendo a matriz de risco do contrato. E para finalizar, eu queria só, antes de passar a palavra para o Pedro, dizer o seguinte, não há nenhum sentido em fazer um compartilhamento supostamente de ganhos de produtividade comparando custos da BRK com custos de outras prestadoras. Cada contrato tem os seus custos, os seus investimentos, e não é o fato de que outras prestadoras têm custos eventualmente mais elevados que significa que se pode se inferir daí que a BRK tem um ganho de produtividade que precisa ser compartilhado. Mas a respeito disso, eu queria então passar a palavra para o Pedro Kazufka, que pode detalhar isso melhor do ponto de vista econômico. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde aí a todos os conselheiros, obrigado pela oportunidade. Também vou fazer uma fala breve aqui, dado que é um tempo relativamente curto. E a primeira consideração, né, que eu acho que é essencial, é entender qual foi a comparação realizada, né, nesse exercício, muito bem explicado pelo conselheiro aí da agência, né, que fez uma comparação entre
os custos efetivamente realizados pela concessionária em Uruguaiana, em comparação com pares de mercado, né, empresas privadas em municípios de porte semelhante, né, com uma população semelhante à população de Uruguaiana, e que chegou à conclusão de que a concessionária tem um custo 2,95% menor do que esses pares de mercado, utilizando dessa metodologia aí econométrica de mínimos quadrados ordinários. Então, essencialmente, né, a gente está fazendo uma comparação entre os custos efetivos da concessionária e os custos de pares de mercado considerados aí semelhantes. E aí acho que o primeiro ponto muito relevante e que requer aí uma análise cautelosa é que, na origem, a tarifa da concessionária ela não foi calculada com base em custos de mercado de outros prestadores, né? Então, quando a gente fala na tarifa da concessionária, qual que é a base dela, né? Como já foi comentado aqui anteriormente. Ela guarda uma relação com a proposta comercial que foi apresentada no momento da licitação. Então, a tarifa da concessionária, ela tem uma proporcionalidade com os custos que ela apresentou na licitação e a tarifa, ela remunera os custos, né, em termos de OPEX, CAPEX e a remuneração contratual, né, dada pela taxa interna de retorno. Então, ela avalia esse período de 30 anos, né, e a tarifa reflete isso, para os custos apresentados na proposta. Então, essa comparação, ela acaba, ela acaba sendo uma comparação que nos parece inadequada para avaliar se teve um ganho de produtividade, porque a gente está olhando os custos da concessionária, mas comparando eles com custos de mercado, que não são os custos que foram utilizados para definir qual é a tarifa da concessionária, né? Então, se a gente fosse fazer um exercício, né, ainda sem entrar numa discussão sobre a alocação de riscos do contrato, se a gente fosse fazer um exercício para avaliar se a concessionária teve ganhos de produtividade em relação àqueles custos que deram origem à tarifa, a gente deveria avaliar os custos da concessionária previstos em proposta e os custos efetivos da concessionária, né, e não os custos efetivos da concessionária e os custos de pares de mercado. E aí, a gente fez um exercício olhando esse universo de comparação, então, fazendo uma avaliação dos custos unitários, né, para fazer uma proporção, então a gente utilizou uma métrica de custos por ligação, e a gente olhou o período integral da concessão, né, no caso, no momento em que a análise foi concluída, ainda era antes da conclusão do ano de 2022, então a gente olhou do ano de 2011 ao ano de 2021. Entendemos que é uma abordagem mais completa do que olhar um período restrito, né? Como a tarifa remunera toda a concessão, nos parece que é mais adequado olhar o período mais amplo possível. E nessa análise, e aí fizemos também colocamos todos os valores em mesma database para que eles ficassem comparáveis, fizemos um custo por ligação para que eles ficassem comparáveis, e a gente chegou à conclusão de o custo por ligação realizado, ele ficou 11% acima do custo previsto em proposta. Então, sob essa ótica, não há que se falar em ganho de compartilhamento, né? A concessionária, na prática, ela tem gastado mais do que ela previu em sua proposta. E é aquilo que a concessionária previu em sua proposta que é a base para a tarifa praticada. Não é os custos de outros prestadores. Então, acho que é muito importante que se leve em consideração esse aspecto da análise, né, de que são os custos que a concessionária previu em proposta que são os custos que dão origem para a tarifa, e não os custos de outros pares de mercado. Então, em princípio, né, nos parece até que essa segunda avaliação de que os custos efetivos, olhando o período como um todo, estão acima dos custos de proposta, eles seriam até suficientes para a gente demonstrar que não tem uma questão de compartilhamento aqui.
Mas, além disso, e esse ponto já foi trazido aqui na discussão, entendemos que a análise não deve ser encerrada aqui, porque isso por si só não é suficiente para indicar uma necessidade de compartilhamento. Essa análise ainda dependeria de se aprofundar a discussão de alocação de riscos nesse contrato. Não tem uma regra nesse contrato que defina que toda redução de custo deva ser compartilhada. Então, acho que, em resumo, esses são os pontos que a gente queria trazer. Como temos pouco tempo, fiz de uma forma bastante resumida. Obrigado, Rafael. Obrigada. Obrigado, Pedro. Temos 1 minuto. Vamos fazer, eu vou dar mais 2 minutinhos, tá? Então, 2, e daí a gente acresce 1 minuto também para a DECOM. Tá. Obrigado, presidente. Vou ser bem breve aqui para cumprir esse minuto, tá? Não bastasse todos os argumentos, né, e tudo aquilo que a gente traz, inclusive a argumentação nova que o Pedro traz e que o Rafael traz, tem uma questão aqui formal que nos chama bastante atenção no bojo desse processo. O contrato é muito claro na cláusula 22.1 de que qualquer eventual ganho de eficiência deve ser apurado no bojo das revisões ordinárias a cada 5 anos. Aqui a gente está num processo apartado que não tem relação nenhuma com revisão ordinária, que se iniciou com base numa consulta pública, de uma nota técnica colocada em consulta pública, e neste processo totalmente independente de uma revisão ordinária, a gente pretende, a conclusão é que se pretende aprovar um índice de compartilhamento de deficiência que, na verdade, para a concessionária nem existe. Então, a gente tem um vício aqui, tá, formal, que por si só, tá, é autônomo e suficiente para ensejar a anulação desse processo, tá, inclusive com grandes chances de isso, a gente partir para uma medida mais rígida, tá, porque o contrato é claro de que a apuração de ganho de eficiência, e aqui vale a pena ser repetitivo, tem que acontecer no bojo das revisões ordinárias. Não é o que está acontecendo aqui. Não bastasse tudo isso, tem uma questão enviesada, tá, em relação à análise da agência reguladora e da diretoria técnica, que especificamente trata no cômputo do compartilhamento um período específico do ano 5 ao ano 10, o ano 6 ao ano 10. E isso, por si só, a agência, os técnicos da agência têm conhecimento, desvirtuam total o compartilhamento de ganho de eficiência, porque a eficiência é algo que se adquire com o tempo, de forma marginal, passo a passo. E no início da concessão, onde a concessionária fez a maior parte dos seus investimentos, obviamente ela não teria nenhum tipo de eficiência, se é que tivesse alguma eficiência. E a concessionária simplesmente expurga da conta esse início da conta da concessão e joga apenas para os anos seguintes, onde poderia haver alguma eficiência compartilhada, que, conforme o Pedro, economista de mercado que com consultoria, já traz uma nova vertente de que numa conta mais adequada ao contrato não teria que nada se compartilhar. Então, são pontos relevantes que a gente traz aqui como os fatos novos, em razão disso a gente pede, né, que esse processo, né, tendo seus vícios formais, seja arquivado, que não dê sequência na votação desse processo e que se leve em consideração esses novos argumentos que são relevantes e que não podem ser deixados de lado na análise de vocês e dos conselheiros aqui. Certo, obrigada. Nós estendemos, então, em 2 minutos aqui, e agora eu pergunto se há a presença do poder concedente do município de Uruguaiana. Acho que não. Então, nós podemos passar a palavra para o seu João Carlos, que é secretário da Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana, e está sempre presente nas nossas sessões. Cumprimentos ao seu João Carlos. O senhor tem a palavra, então, por 12 minutos. Boa tarde, me ouve? Me ouve? Sim. Boa tarde, senhor conselheiro presidente, senhores representantes da BRK, e de início lamentar a comissão aí do poder concedente, que não participa muito. Bem, o expediente trata de um tema relevante, de importância aos interesses do consumidor, esperado há muito tempo, inclusive objeto de manifestação dessa entidade
por ocasião desde a primeira revisão ordinária de 2016. Essa revisão é objeto desse processo, hoje, na produtividade, distribuição de produtividade, ela está definida, como já foi dito, na cláusula do contrato 22.1. Não vou ler, porque já foi lido anteriormente. Além disso, nós temos a lei municipal, a qual autorizou a concessão. O artigo 7º, as tarifas dos serviços públicos concedidos serão fixadas pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservadas pelas regras previstas nesta lei, no edital e no contrato. Inciso 2. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições do mercado. Então, além do contrato, nós temos a lei municipal. E se não bastasse, se nada disso tivesse pactuado, mesmo assim, ao contrário da afirmativa da concessionária, teria a lei 11.445, que no seu artigo 22 define tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismo que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. E vamos além. Artigo 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e tarifas praticadas e poderão ser periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e reavaliação das condições do mercado. Se observar bem, as três normas legais aqui, contratuais, elas têm o mesmo texto. E a lei maior aqui, a lei federal, obviamente, ela é bem explícita. E ela, além de ela definir isso, ela fala objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários. Então, ela tem até citado inicialmente, primeiramente, como objetivo principal, distribuir os ganhos. Pois bem. Portanto, senhores conselheiros, não há fundamento legal nas alegações da concessionária de alteração nas condições contratuais, visto que essa previsão sempre esteve presente. Aliás, é um dos pilares da diretriz de saneamento básico, a distribuição de ganho. Importante lembrar que já ocorreram revisões ordinárias que foram alteradas as tarifas, inclusive em patamar superior ao legal. A concessionária já se apropriou de aumentos tarifários extraordinários, porque além da tarifa normal, tanto na primeira revisão ordinária, quanto na segunda revisão ordinária. A concessionária também teve 2,94 de aumento nas tarifas, acréscimo nas tarifas, devido à inclusão dessa tarifa para os consumidores que não tinham ligado as redes de esgoto, não tinha sido ligada, ela fez uma distribuição. A concessionária também solicitou uma revisão com a criação da tarifa por disponibilidade da tarifa de esgoto. Bem, é importante lembrar que tanto na primeira como na segunda revisão, a tarifa de energia elétrica teve essa alteração, que chegou a 0,88% somado. Pois bem, um dos custos bastante significativo na concessão é de energia elétrica. E a concessionária tem uma obrigação contratual, legal, que não está cumprindo. Claramente não está.
que é a contratação de energia elétrica mais barata. Ou seja, com pagamento de apenas 4 anos hoje, é a média de 4 anos do custo da concessionária, ela adquire um sistema fotovoltaico, energia solar, se for o caso, e o resto da concessão não paga mais. Então, ela chega a ficar entre 3% a 4% do custo de energia por mês, dividido pelo tempo da concessão. Qualquer consumidor que consome R$300 de energia elétrica já tem placa solar, e a concessionária, com o poderio, não tem ainda. Isso aí não é uma exigência, é uma obrigação, está no contrato. Usar tecnologias eficientes e novas tecnologias. Então, são esses pontos que devem ser analisados. Outro ponto, voltando à primeira e segunda revisão, houve acréscimo de energia elétrica na tarifa, devido à alegação de que tinha bandeiras tarifárias da energia elétrica, que teria bandeira amarela, verde e vermelha. Também que tinha subido ao mais normal. Porém, agora, nossa energia elétrica, há quase um ano, já baixou o ICMS em 10%. E nada disso está sendo revisado. Claro, eles vão revisar na próxima concessão. Mas a concessionária não fala nisso. Então, temos que ser justo. Não queremos que seja um preço aviltante, baixo. Mas, o consumidor deseja pagar o custo de concessão. Mas hoje nós temos o maior custo do Brasil na tarifa. A própria GERG fez a pesquisa e mostrou aí. Da própria BRK tem o maior custo. Nós temos o dobro. Claro, os índices estão relacionados a 2019. Nós temos o dobro da tarifa uruguaiana por outras empresas que a própria BRK presta serviço em outras cidades. E hoje é maior ainda, nós temos um acréscimo dos 37% do IGPM que está sendo redistribuído. Então, a gente pede que essa distribuição seja 50-50, no mínimo. Ou, pelo menos, fosse definida na próxima revisão, e não agora, devido ao índice. Julga-se o processo, mas deixa para definir o índice de compartilhamento entre concessionária e usuários para a próxima revisão. Isso aí é uma questão de ajuste de mercado, e o mercado vai se ajustar até lá. Bem, outro ponto muito importante, nós temos aqui, de 2011 a 2023, uma alteração do IGPM, que é o índice de reajuste, de 120%. Esse é o reajuste iniciou em 2011 até 2023. As tarifas aumentaram em 150%. As tarifas aumentaram 30% a mais em 10 anos. Por outra razão, fala-se na manifestação que o Uruguaiana é um case. O Uruguaiana é o péssimo exemplo. Nós temos as tarifas mais caras do Brasil. Nós temos um contrato que foi dimensionado, calculado para 5 anos. Depois de 5 anos veio o terceiro aditivo, mais 3 anos, não cumpriu. Aí veio o quarto aditivo, mais 3 anos, não cumpriu. Terminou em 31 de dezembro de 2022. E a cidade tem muitas ruas e consumidores, muitas ligações a serem feitas. E não está sendo cumprida a universalização do esgoto. Falta 1 minuto, seu João Carlos. Assim eu encerro, conselheiro, a minha participação e espero que nós tenhamos um bom resultado nesse julgamento. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua participação. Acho bem importante a participação dos usuários. O senhor é sempre presente aqui. Seja muito bem-vindo. Então, podemos, conselheiro Lorenzon, passar para... Bom, não temos, então, a presença desculpe, só antes de passar, só para ficar registrado, o poder concedente não está presente, e vamos passar, então, para a sua fundamentação. Por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado. Prestei muita atenção nas manifestações feitas, e agora, dando prosseguimento ao exame deste processo, eu passo a examinar a fundamentação. Através de convênio específico celebrado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou
a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições previstas na Lei 10.931, de 1997, e segundo as disposições do contrato de concessão número 160/2011. A cláusula segunda do convênio firmado estabelece os principais objetivos a serem atingidos. Primeiro, assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos, aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade nas suas tarifas. 2. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, município, poder concedente e concessionária. E 3. Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Dentre as atividades regulatórias, a subcláusula única da cláusula terceira estabelece a delegação à AGERGS de algumas atribuições do município, dentre as quais, aspas, homologar, fixar, reajustar e revisar tarifas, seus valores e estruturas, na forma da legislação aplicável do contrato de concessão. Fecho aspas. A Lei Federal 11.445, de 2007, ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, além de exigir a atuação do órgão regulador, dispõe que, artigo 22, são objetivos da regulação. Inciso 2, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico. E 3, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E 4, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Fecho aspas. Em seu artigo 38, prevê a lei que as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser 1. Periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Ou 2. Extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador de serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 1º. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. Parágrafo 2º. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Parágrafo 3º. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. Parágrafo 4º. A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Fecho aspas. O contrato de concessão firmado entre o município e a concessionária, atualmente denominada BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação do serviço, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A cláusula 22 deste contrato estabelece as condições para a revisão ordinária dos valores das tarifas, que será promovida a cada 5 anos, citando o objetivo de distribuição de ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. 22.1. As partes, a cada 5 anos,
promoverão a revisão ordinária dos valores das tarifas, objetivando a distribuição de ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. 22.2. Na ocasião da revisão, também poderão ser feitos ajustes que captem eventuais distorções, para mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano de Saneamento Básico, nos insumos em geral, consoante as disposições deste contrato, melhor dizendo, e seus anexos, bem como nas propostas apresentadas pela licitante vencedora, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos tecnológicos ou de produtividade, na exploração do serviço público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário e dos serviços complementares. Por sua vez, a cláusula 25 estabelece, 25.3, sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbirá a entidade reguladora e fiscalizadora. 2 pontos. Letra B, expedir as normas necessárias à regulamentação e fiscalização da prestação pela concessionária do Serviço Público de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. Assim sendo, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros da AGERES, diante das suas atribuições, passou a elaboração de proposta de metodologia a ser aplicada com o objetivo de mensurar a produtividade da concessionária e permitir seu compartilhamento com os usuários no momento da definição das tarifas. Cabe destacar aqui o trabalho técnico realizado, que utilizou metodologias estatísticas e econômicas respaldadas pelas melhores técnicas, permitindo a comparação de dados reais e referindo-se a experiências já utilizadas por outras agências reguladoras. Quanto às alegações da concessionária contrárias à proposta apresentada, reporto-me integralmente a informação número 30/2023 da Diretoria de Assuntos Jurídicos, que conclui que, aspas, não há óbice para a implementação do fator X, que seria a apuração dos ganhos de produtividade e compartilhamento com os usuários, no contrato de concessão número 160/2011, ainda que ausente a metodologia. E que, além da previsão expressa no contrato, a Lei 11.445 de 2007 atribui à entidade reguladora prerrogativas que permitem estabelecer tais parâmetros. Destaco ainda as valiosas considerações trazidas no citado parecer da Diretoria de Assuntos Jurídicos, que referem à importância das atividades de regulação, seus fundamentos e objetivo. Transcrevo agora alguns trechos. Inicialmente, é necessário ressaltar que se pode, com segurança, afirmar que a Lei 11.445/2007 elevou a regulação a uma posição de destaque funcional e institucional no panorama do saneamento básico brasileiro, indispensável para que os serviços de saneamento alcancem suas finalidades públicas. Assim, cabe observar que o exercício pela AGERES da competência decisória sobre a matéria em exame deverá considerar o artigo 25, parágrafo 2º, da Lei 11.445 de 2007, que atribui às agências reguladoras a prerrogativa de interpretação e definição de critérios para a execução dos contratos de programa de concessões relacionados ao saneamento básico. Diz o artigo 25, no seu parágrafo 2º. Compreendem-se nas atividades de regulação do serviço de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. Também cumpre lembrar que o reajuste e as revisões contratuais constituem instrumentos para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, que tem fundamento constitucional no artigo 37, inciso 21º. Na legislação ordinária, o equilíbrio econômico e financeiro está assegurado em diversos diplomas legais aplicáveis à concessão. É-se disso que o fator X está relacionado ao ganho esperado de produtividade,
do prestador de serviço nos anos subsequentes a cada processo de revisão de tarifa, decorrendo de uma maior eficiência na gestão dos custos operacionais e também por efeitos externos. Ou seja, trata-se de um coeficiente de produtividade aplicado entre as revisões tarifárias que visa compartilhar com os usuários os ganhos de produtividade da prestadora de serviços. Conforme registrado na informação da Diretoria de Tarifas, é adotado como um instrumento regulatório para estimular a redução de custos, capturando os ganhos de produtividade esperados entre as revisões tarifárias. Ele incentiva a empresa regulada a buscar eficiência na prestação, na medida em que, se a empresa conseguir reduzir custos, além do esperado, poderá usufruir de ganhos econômicos. Caso contrário, incorrerá em prejuízos. Nessa perspectiva, não se pode, pois, olvidar das importantes prerrogativas, objetivos atribuídas por lei às agências reguladoras, muito especialmente no que diz respeito ao estabelecimento de padrões e normas para a adequada prestação dos serviços, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e definir tarifas levando em consideração o equilíbrio econômico e financeiro, a modicidade tarifária e a eficácia dos serviços. Fecho aspas. Por fim, ressalta-se ainda da informação número 16/2021 da Diretoria Técnica a grande discrepância apontada nas tarifas médias de água verificadas para o ano de 2019, onde se observa que o município de Uruguaiana possui a maior tarifa dentre as cidades operadas pela BRK Ambiental, o que indica a necessidade de atenção especial a ser dispensado ao aspecto da esperada modicidade tarifária na prestação dos serviços concedidos. E ainda, antes de encaminhar o meu voto, eminente presidente, eminentes conselheiros, eu devo dizer que este trabalho técnico da Diretoria de Tarifas, da Diretoria de Assuntos Jurídicos, foi muito discutido, debatido por mim, particularmente pelo fato de ser eu o relator desse importante processo, mas pelo que eu sei também pelo eminente conselheiro Alexandre Alves Porce, que para conhecer com mais profundidade esses aspectos, principalmente os aspectos econômicos dessa área, esteve em diversas reuniões com os nossos técnicos dessas áreas, e o conselheiro Petersen, que na condição de conselheiro revisor também eu soube que Sua Excelência esteve por diversas vezes em contato e debate com nossas áreas técnicas. Ainda no domingo, me parece, no sábado ou no domingo, a eminente conselheira Luciana Luz de Carvalho, eminente presidente, mesmo no final de semana, ainda por WhatsApp, manteve um contato chamando-me a atenção especial do exame mais pormenorizado e consequente desse processo, pela importância que o mesmo tem. Quero, então, agradecer a todos os que, de uma ou de outra forma, participaram na elaboração desse trabalho, mas eu quero dizer com toda a certeza, com toda a tranquilidade, que todos os aspectos técnicos aqui contidos, estas manifestações todas feitas e que serão agora consubstanciadas nesse meu voto, estão revestidas, eu repito, revestidas da maior seriedade, como deve ser esse trabalho, que eu quero mais uma vez louvar as áreas técnicas desta casa que estão realizando um trabalho magnífico. Agora, se me permite, eminente presidente, eminentes conselheiros, então quero apresentar o meu voto. Posso fazê-lo, presidente? Posso fazê-lo? Pois não. Então vou agora Desculpe, dar... pode prosseguir, por favor. Pois não, pode. Obrigado. Vou agora, então, emitir o meu voto. Eu faço, colocando como primeiro item, aprovar a nota técnica preliminar número 5/2022 da Diretoria Técnica, documento SEI número 035-1325, que trata de proposta de apuração e distribuição dos ganhos de produtividade na BRK Ambiental pela operação da concessão do contrato de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em Uruguaiana. 2. Aprovar a redução em 0,94% nos percentuais de reajuste nos anos de 2023 a 2025,
do contrato número 160/2011, celebrado entre a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. e o município de Uruguaiana, a título de 50% dos ganhos de produtividade apurados no período que engloba o ano 6 ao ano 10 da concessão. 3. Recomendar para o próximo ciclo revisional a reavaliação da nota técnica preliminar número 5/2022 DT para fins de aprimoramento, inclusive com respeito aos percentuais de distribuição dos ganhos de produtividade entre a concessionária e os usuários. É este, então, o meu voto, eminente presidente, eminentes conselheiros. Conselheiro Petersen, por favor, a sua revisão. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Certo, muito obrigada. Então, agora nós vamos entrar no período na fase da discussão dessa matéria, que ela, como o conselheiro Lorenzon falou, ela foi bastante discutida na casa, pela sua importância, e porque também tem reflexos em outras áreas, em outros serviços regulados, né? Nós temos a consciência disso, e pergunto para os conselheiros alguma questão em particular que chamou atenção, algo principalmente o conselheiro Porce. Sim, conselheira Luciana, eu tenho algumas observações a fazer nessa fase agora para a gente discutir. Posso iniciar? Claro, por favor. Ok. Bom, acho que foram trazidos alguns elementos aqui de natureza econômica, também alguns elementos de natureza legal aqui nas manifestações, né? Mas, primeiramente, antes de entrar em alguns desses pontos, eu queria cumprimentar a nossa área técnica, que fez um trabalho aí muito bom de estudo das metodologias alternativas que existem para essa questão de mensuração de produtividade, tanto ali nos aspectos técnicos econômicos, também a aferição ali dos aspectos legais, e este acho que é um processo emblemático, né, porque é o primeiro que a gente está apreciando aqui no Conselho, né, e que deve dar início, né, a uma sistemática de implementação dessa política de compartilhamento, né, onde os contratos prevêem isso, obviamente, né, os contratos entre poder concedente e concessionária, né, esse elemento de compartilhamento de ganhos de produtividade, né, então tem uma grande importância acredito que esse processo. Bom, eu queria primeiro fazer uma observação de aspecto estritamente econômico, conceitual, sobre essa questão de compartilhamento de ganhos de produtividade, né, nas áreas reguladas, né. A gente tem, no campo da ciência econômica, bastante já consolidado o entendimento de que firmas que atuam em setores monopolistas, né, são firmas diferenciadas, né, elas não estão sujeitas ao mesmo contexto de firmas, ou mesmo mecanismos de incentivos de firmas que estão operando em um sistema competitivo, concorrencial, né, e sob este aspecto, né, dada a natureza diferenciada desses mecanismos de incentivo, é bastante consolidado na ciência econômica de que se justifica, pelo lado do poder concedente, né, a introdução de mecanismos de indução da eficiência e da produtividade, né. E falando ainda em tese, né, mesmo que não houvesse, digamos, uma metodologia propriamente de mensuração de produtividade, de eficiência, existem muitas metodologias, né, como está até mapeado ali na informação do diretor de tarifas, mas mesmo que não existisse, né, essa metodologia, por essa diferenciação da natureza de atuação desses mercados, né,
o poder concedente poderia arbitrar algum parâmetro de eficiência, de produtividade, né, porque é um mecanismo de incentivo, né, para que as firmas que não estão sujeitas a essa sistemática persigam, né, ganhos de eficiência, né. Então, em tese, economicamente falando, né, nem seria necessário propriamente ter uma metodologia em si, mas a gente, obviamente, prefere, né, que se adote alguma metodologia que já tenha sido testada em outras situações de regulação, e acredito que tem um mapeamento ali adequado, feito pela área técnica, né. E o contrato em questão, né, me parece também que é bastante claro, né, a previsibilidade na cláusula 22.1, né, de adoção desse mecanismo no âmbito aí, da concessão para a companhia BRK, né. Me parece que um ponto importante que foi trazido aqui, que a gente precisaria, acho que, aprofundar um pouco aqui na discussão, é essa questão da formalidade legal, né, da temporalidade de implementação desse mecanismo, uma vez que o ciclo revisional ordinário, né, tem ali uma temporalidade. Então, se a gente puder ter talvez alguma colaboração do nosso jurídico para se manifestar sobre esse aspecto, acho que seria interessante aqui para a gente aprofundar esse ponto. Conselheiro Porce, eu também gostaria, não sei se o senhor terminou. Sim, era o primeiro, tá. só colocar Sim, só uma observação. nos is na questão aí de fundamento Sim. econômico, né, mas eu acho que o ponto que a gente precisa, de fato, discutir um pouco mais aqui para avaliar a sugestão de voto, né, seria essa questão do processo formal que foi trazido também pela Sim. companhia. Eu também gostaria de fazer algumas observações, e daí mais de cunho jurídico, né, que é a minha área de formação, sobre os ganhos de produtividade e a natureza da regulação que incide sobre o contrato, né. Aqui, me parece, e aqui cumprimentos, né, ao doutor Rafael, mas me parece que está bastante claro neste processo e neste contrato que se trata, e também pela legislação que incide, né, a legislação nacional, a regulação híbrida, né. Nós temos uma regulação por contrato e temos uma regulação discricionária ou por agência, né, e isso fica muito claro quando a gente vê o artigo 22 e 23 da Lei 11.445, inclusive na sua redação original, não apenas com a redação da Lei 14.026, de 2020, e aqui cito como atribuições das agências reguladoras a normatização, né, de aspectos de qualidade e também econômico-financeiros, como regime, estrutura e níveis tarifários, procedimento, fixação de prazos, reajustes, revisões, subsídios tarifários e não tarifários, e entre outros, né. Então, tanto no contrato como a legislação incidente sobre ele, deixam, para mim, isso eu não tenho dúvida, e aqui cumprimento também o jurídico, né, a Diretoria de Assuntos Jurídicos, na pessoa do doutor Wagner, né, Godoy, que fez o parecer constante no processo. Eu estou inteiramente de acordo, e aqui só uma reflexão também em relação à desnecessidade, né, foi aqui na sustentação oral foi falado que não haveria necessidade de compartilhamento de ganhos, porque estaria previsto lá na tarifa, na proposta em que constou a tarifa da concessionária. Não me parece aqui que a gente deva falar em necessidade, né, diante da previsão clara, né, do contrato. A gente sabe que a interpretação literal não é a melhor,
né, das interpretações, das modalidades de interpretações jurídicas, mas ela é a primeira, né, e neste caso, é a primeira que se faz, e neste caso, não me parece que há dúvida quanto a isso. Se o ganho de produtividade já tivesse sido apropriado unicamente na tarifa, a previsão contratual estaria completamente contraditória, e iníqua também. Então, não me parece, e aqui eu falo, né, parece só como uma força de linguagem, mas eu tenho este entendimento que os ganhos de produtividade estão previstos contratualmente, a agência tem plena atribuição legal para determinar a metodologia, né, estaríamos incorrendo em uma omissão regulatória grave aqui, né, se não fizéssemos isso, e aqui acho que também foi falado no parecer jurídico, mas vale a pena ressaltar que não estamos diante de um contrato administrativo de 5 anos, né? Estamos diante de um contrato de longa duração e que, nos processos de desestatização, são muito salientados, enfatizados a maior eficiência da iniciativa privada e a sua possibilidade de avanços tecnológicos, de celeridade, de maior eficiência e de ganhos de produtividade. Então, este compartilhamento, ele está na lógica de processos de desestatização, né, em que são bastante comentadas essas características da iniciativa privada e os benefícios para os usuários também. Então, eu penso que, além de um fundamento jurídico, claro, tanto na lei quanto no contrato, há um fundamento filosófico, poderíamos dizer assim, da desestatização e de seus benefícios que são apregoados pela iniciativa privada, né, e por gestores sobre esses benefícios, e os ganhos de produtividade também estão nessa esteira, considerando que o prazo contratual é de 30 anos. Né, e que certamente a concessionária competente, que é integrante de um grande grupo, vai possibilitar esses avanços tecnológicos, maior eficiência na gestão e ganhos de produtividade que deverão ser compartilhados com os usuários. Então, quanto a isso, colegas, eu penso que não há muita, pelo menos da minha parte, né, muita dúvida, mas eu admito que foi trazido aqui na sustentação oral, pelo doutor Rafael, desculpe, eu acho que pelo doutor Leandro, né, cumprimentos também, essa questão da oportunidade dos ganhos da incidência dos ganhos de produtividade, e que realmente é um aspecto que talvez a gente tenha que se debruçar um pouco melhor. Eu não sei o que pensam aí os conselheiros Petersen, conselheiro Lorenzon. Estamos na fase de debates. Questão de ordem, presidente, a gente tem a oportunidade de falar mais alguma coisa ou não? Questão de ordem? A gente está aqui na fase de debates, doutor Leandro, acho que já esgotamos, até para não ficar em desacordo com os usuários, né, nós temos que ter a paridade aí das armas, então eu peço escusas, mas já estamos em outra fase desta deliberação. Tudo bem, eu entendo. Obrigado. Como Obrigada. presidente, me permite, antes talvez para um encaminhamento, mas tendo em vista que tem, acho que uma questão importante aí quanto à legalidade dessa incidência, né, ou da oportunidade do momento dessa incidência, que eu acho que talvez mereça uma análise jurídica mais fundamentada sobre esse aspecto. Se os demais conselheiros também peço a devida vênia, né, mas acho que talvez para apreciar essa questão, eu gostaria de pedir vistas do processo e proceder a essa análise juntamente com a assessoria jurídica nossa. Acho que talvez fosse o melhor encaminhamento. Claro.
podemos fazer isso, e aqui quero consultar os Eu não me conselheiros. oponho. Certo. Conselheiro Petersen. De acordo. É evidente, Certo, presidente, também estou de só acordo. esclarecer ao conselheiro Alexandre Porce, eu não me oponho em nenhum momento de que se faça total esclarecimento sobre todos os pontos contidos no processo. Não podemos ter dúvida nenhuma, claro, se houver alguma que seja esclarecida. Mas, conselheiro Porce, na próxima sessão do dia 27, eu não estarei presente. Comunico. Eu já fiz essa comunicação à senhora presidente hoje ainda, e farei depois de público, mas para que Vossa Excelência saiba, então, na próxima não estarei presente. Então, na seguinte, se possível, a devolução de vista. Sim. Então, seria para a deliberação no dia 4 de julho. De minha parte, pode ser. Certo. Isso, da minha parte também, eu acho que é tempo suficiente para sim, acho que sim. Análise jurídica. E eu pergunto para os senhores... Eu só gostaria de destacar que a análise jurídica, conselheiro Luciano, que a análise jurídica deve ser centrada ali, no meu pedido de vistas, né, mais objetivamente sobre esse aspecto da questão formal, né, quanto à implementação desse compartilhamento de produtividade, dado o ciclo revisional de 5 em 5 anos, conforme está lá na cláusula contratual. Né, em relação aos demais elementos que foram ventilados aqui, né, eu já antecipo aí meu entendimento de que cabe, está previsto no contrato, né, cabe a implementação de uma política de compartilhamento de produtividade, enfatizo, compartilhando também o entendimento da conselheira Luciana aí, sobre a perspectiva mais jurídica, de que quando da licitação, essa cláusula já estava ali prevista, ela deve ter sido precificada por todos os concorrentes, né, naquele momento, né, e se não houvesse, né, o interesse do poder concedente em transmitir algum ganho de produtividade de forma compartilhada, não estaria presente como cláusula no próprio contrato. Então, a análise aqui do pedido de vista vai ficar centrada objetivamente sobre esse aspecto da oportunidade de implementação, dado o ciclo de 5 anos de revisão. Perfeito. E aqui nós já podemos, se a concessionária e a DECOM e o poder concedente, que aqui já faço o registro que está presente, só deixa eu ver aqui quem... a comissão, né, o presidente da comissão de fiscalização está presente nessa sessão. Quero saber se os senhores se opõem a já ficarem intimados para a sessão do dia 4 de julho retomar o processo, ou querem ser intimados de qualquer forma? Quem responde pela empresa? Eu respondo. A gente prefere ser intimado. Tá bem. De qualquer forma. Então, nós faremos a intimação a todos. Então, este processo, ele fica em face do pedido de vista do conselheiro Porce, a deliberação fica suspensa, mas já adiantando que será para o dia 4 de julho de 2023, sessão para a qual todos os interessados aqui, usuário, na pessoa aqui do senhor João Carlos, né, que representa a ADECOM, da concessionária e do poder concedente, serão novamente intimados para a finalização desta deliberação. Então, com isso, nós passamos para o próximo ponto da sessão, agradecendo aqui a presença de todos. Nós passamos, então, para o item deliberações. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. A gente está se retirando. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Então, quanto ao item deliberações,
nós temos aqui algumas decisões da diretoria-geral relacionadas aos pedidos da Corsã quanto à compensação financeira. Então, eu passo a palavra para o nosso diretor-geral, Francisco de Araújo, para dar um panorama dessas decisões ao Conselho Superior. Senhora presidente, senhores conselheiros, demais presentes, então, nos termos do que está previsto no artigo 3º da Resolução Normativa número 37 de 2017, que trata da compensação financeira, toda vez que há um pedido da concessionária para excepcionalização da aplicação de compensação financeira, a decisão final da diretoria-geral então, precisa ser homologada pelo Conselho. Os 6 processos que eu passo a reportar a seguir, eles foram previamente apresentados já aos senhores membros desse Conselho, portanto, eu faço um relato sucinto sobre os mesmos. Todos eles tiveram por motivação do desabastecimento a interrupção no fornecimento de energia elétrica, e todos foram analisados tanto pela Diretoria de Qualidade dos Serviços, quanto pela Diretoria de Assuntos Jurídicos. No processo número 000-420-3900/23-8, que trata de um evento no município de Montenegro, assim como no processo número 000-573-3900/225, que trata de um evento ocorrido no município de Alegrete, ambas as diretorias, jurídica e de qualidade, foram unânimes ao recomendar o deferimento do pedido. Por essa razão, foram emitidas as decisões DG, números, respectivamente, 0386419 e 0386449, pelo deferimento ao pedido da concessionária. Já nos processos números 001470-3900/226, de um evento ocorrido no município de Ametista do Sul, processo número 001246-3900/220, referente a um evento ocorrido no município de Cruz Alta, processo número 001103-3900/227, referente a um evento ocorrido no município de Itatiba, e processo número 000588-3900/239, referente a um evento ocorrido no município de São Marcos. Estes quatro processos, também analisados pela Diretoria de Qualidade e Diretoria de Assuntos Jurídicos, tiveram recomendação unânime no sentido de recomendar o indeferimento do pedido. Portanto, acolhida essa recomendação, foram emitidas as decisões DG, respectivamente, 0386493, 0386517, 0386469 e 0386506, todas elas pelo indeferimento ao pedido da concessionária. Portanto, submeto a vossas senhorias, então, para homologação essas decisões e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada, diretor. Alguém tem alguma dúvida? De acordo. Não, nenhuma, de acordo. Eu também estou de acordo. Então, foram homologadas. Certo, obrigada, conselheira. Então, foram homologadas as decisões do diretor-geral, elencadas no item 3.1 da pauta desta sessão, no dia 20 de junho. Passamos, então, às comunicações, agenda da presidência. Bom, são feitos registros, né, do que foi feito, e depois a agenda, na verdade. Nós tivemos aqui uma reunião no dia 15 de junho de 2023, com a concessionária Rota de Santa Maria, em que estava eu, o diretor Francisco, o diretor Vinícius, e mais uma equipe grande da concessionária. Tivemos também a participação, a minha participação e do gerente de energia. Teve uma reunião, e aqui houve um problema, na reunião da Comissão Mista de Defesa do Consumidor, foi às 19 horas, para relatar, o objeto da reunião eram problemas de energia elétrica numa comunidade da Restinga. Então, a sessão era híbrida, eu e o Alexandre estivemos presentes das 19 às 20 horas,
ficamos esperando para entrar na sessão, assim como diversos outros que estavam no modo remoto, e não foi possível, né? Então, porque por problemas técnicos da Assembleia ali, da comissão. Então, na verdade, a gente tentou participar, estivemos presentes, registramos no chat a presença da Gergs, mas não podemos ouvir, né, nem falar na reunião. E tivemos ontem uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente com a secretária Marjorie, uma reunião muito proveitosa, assim, de aproximação, em relação ao saneamento e ao gás canalizado. E em relação aos convites, agora, item 4.2, recebimento de convite da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, do TCE, do Estado, para o seminário Inovações em Compras Públicas. Alguns servidores da AGERGS vão participar no dia 26 de junho, das 9 às 17 horas. Então, vai haver alguns servidores aqui para participar deste evento. Recebimento de convite do presidente da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e participação legislativa popular. Presidente é o deputado Thiago Duarte, para uma audiência pública híbrida, no dia 21 de junho, às 11 horas. Amanhã. Na sala Salzano Vieira da Cunha. 4.23, recebimento de convite da ANTAC para a cerimônia de conclusão do estudo de impactos e riscos da mudança do clima nos portos brasileiros, no dia 21 de junho, às 15 horas, presencial. Mas a gente registra, mesmo assim, alguns convites para que os conselheiros todos tenham ciência. Recebimento do convite do deputado Vilmar Zanquim para o ato de instalação da Frente Parlamentar para o acompanhamento da hidrovia binacional da Lagoa Mirim, que se realizará no dia 22 de junho, quinta-feira, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. Então, de registros e convites, eu tenho isto, não sei se... E tem mais alguma coisa, mas eu vou colocar em assuntos gerais, porque não sei se algum conselheiro tem algum registro ou convite. Conselheiro, diretor-geral. Conselheira, tem aquele convite que nos foi feito pela FETERGS com relação ao programa Gaúcho da Qualidade, do Despoluir, programa Despoluir, né, que vai ser realizado amanhã às 19 horas na Fiergs, que eu estarei representando a Gergs nesse evento. Ah, muito bom. Ótimo. O convite foi feito à Gergs, eu vou representar. Sim, eu lembro. Eu lembro. Muito obrigada, conselheiro. Eu lembro desse convite que eu passei aqui para os senhores, e é bom a gente ter uma representação no evento. Conselheiro Lorenzon, Porce, diretor-geral. Conselheiro presidente, me permite? E... Em primeiro lugar, eu quero confirmar que amanhã eu estarei com Vossa Excelência participando daquela audiência no DEMAI às 14 horas. Exatamente, faltou aqui. Nos encontraremos lá, um pouco antes. E na quinta, pela manhã, eu estarei presente aqui na AGERGS, quando Vossa Excelência receberá a diretoria, enfim, os representantes da AEGEA. Ah, sim. Às 10 horas de quinta-feira. Quinta-feira à tarde também eu pergunto se nós retomaremos o tema que foi marcado o nosso encontro para quinta-feira de tarde, às 14 horas? Isso, tá marcado. Tá marcado. Conselheiro Porce, está marcado, confirmado? Sim, a gente teve problemas de realizar a nossa reunião do grupo de trabalho em função do ciclone, falta de energia, internet para o pessoal. Estava previsto para sexta-feira, a gente conversou na segunda, definimos ali um cenário 2 para a simulação e os cálculos estão em processo de confecção. Então, acho que a gente deixa consignado a realização, mas se houver alguma necessidade de mais tempo, né, então até amanhã eu acho que a gente pode
atualizar sobre isso. Tá. Perfeito. Tá, e eu queria, presidente, também comunicar, já fiz isso anteriormente, quando fiz constar que não estaria presente na sessão da próxima terça-feira, dia 27, porque eu comuniquei à presidente no início da tarde de hoje que eu estarei viajando, representando o Instituto Rui Barbosa dos Tribunais de Contas do Brasil, do qual eu sou o secretário-geral, que é a entidade técnica dos tribunais, e foi feito um convite para participar da Conferência Nacional dos Tribunais de Contas da República Argentina, que será realizada em Catamarca, na quarta, quinta e sexta, lá 28, 29 e 30. Ocorre que no dia 27 eu tenho que me deslocar, porque tenho que ir a Buenos Aires e Buenos Aires a Catamarca. Exatamente, o voo vai se dar entre 11h30 da manhã do dia 27 até as 2 da tarde lá para Catamarca. Não tem possibilidade de participar nem de forma remota, então. Sim. Por isso eu quero fazer esse pedido, presidente, para que me possa dispensar dessa terça e já retomarei o trabalho no meu retorno. Certo. Não, sem problema. Da minha parte, sem problema. Nós temos quórum, né? Nós temos, claro, temos juízo, quórum. né? Sim, temos quórum. Perfeito. Gabriela, eu não sei se tu já tem a pauta de processo para a semana que vem. Não tem matéria para a semana que vem. É deliberação e alguns avisos. Matéria não vai ter envolvendo o conselheiro então tá. Algir. Melhor. Não. Tá. Gabriela, eu também preciso pedir para você, hoje, antes de sair, se você pudesse dar uma chegada no meu gabinete aqui, que eu teria algumas colocações para fazer em relação a algumas correções só desse processo que nós examinamos hoje. Ele tem que fazer uma reimpressão do mesmo. Sim. Sem problemas, sem problemas. Certo. Vamos só seguir aqui nos assuntos gerais. Eu vou colocar em assuntos gerais, porque não constou, só para registrar, então são registros. Que nós estaremos na semana que vem, não, desculpe, amanhã e quinta. Não, amanhã, o diretor e a ouvidoria, o Vitor, e o diretor de qualidade, Ricardo, eles vão a Morro Reuter, né, que é um problema que eu relatei aqui já, e a GERGS vai decidir, né, e ver o que está acontecendo para dar um encaminhamento com um problema de medição do abastecimento de água em Morro Reuter. Nós também vamos ver Santa Maria do Herval, que o município, a prefeita esteve aqui e pediu também, em relação à limpeza programada de fossas sépticas, pediu também uma intervenção da GERGS, ou melhor, uma atuação da GERGS, e também a Nova Petrópolis, tudo envolvendo saneamento entre quarta e quinta-feira. O diretor Ricardo quer falar alguma coisa, alguma observação? Não, presidente, apenas, novamente, boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros, colegas. Não, apenas acrescentar que a colega Ana Carolina vai nos acompanhar, que ó, colega tá da certo. diretoria de tarifas também vai nos acompanhar. Obrigado. Que bom, tá certo. Obrigada. E também aqui, conselheiros, eu trago uma notícia que me foi trazida agora do Diário Oficial, né? Foi comentada comigo ontem pelo nosso assessor de imprensa, que saiu no Diário, então, um decreto instituindo o CONESAN, né, que é o Conselho Estadual de Saneamento, e com vários integrantes, né, com o regulamento, né, do CONESAN, e com vários integrantes, várias instituições, desde empresa privada até associações, várias secretarias do Estado, e eu não sei se a GERGS chegou a ser convidada em algum momento, porque a GERGS, e eu acho que é importante uma participação da GERGS, né? Nós temos várias secretarias, Corsã, algumas, agora não lembro de cabeça, mas são entidades da sociedade civil, do governo, prestadores de serviço, e a agência reguladora não está presente. Então, eu quero saber se
os senhores acham conveniente a gente... Primeiro, se houve algum convite à GERGS, eu não sei, diretor-geral, colegas, algum convite pretérito que eu não tenha tido conhecimento? Também não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento também no momento, presidente. Tá, então, a minha pergunta é, isso também a gente pode, não precisa ser agora, neste momento, mas se vale a pena, se há interesse em participar, é um Conselho Estadual de Saneamento, deixa eu só pegar aqui eu entendo pessoalmente que é importante a GERGS, claro que respeitando as suas atribuições, estar nos fóruns relacionados às nossas atividades reguladas. Mas eu deixo aí a consideração de todos para opinar. O meu entendimento é que também essa representação é importante. Sempre. Né? Nesses fóruns é importante. Eu também tenho essa mesma ideia. Alô? Então, eu vou fazer o seguinte, conselheiros, eu vou entrar em contato com vou ver qual é a instituição ali, né, ou com a Casa Civil, mas eu vou ver qual é a instituição que é a líder ali do conselho, se é a SEMA, né, talvez seja a SEMA, e para a gente ver a possibilidade de ingresso no conselho, né. Se os conselheiros estão de acordo com essa iniciativa, vou fazer isso, então. Conselheiro Petersen, eu acho que, não sei se está por aí. Não, acho que deu uma... Não, acho que algum problema ocorreu. Tá. Bom, mas então, conselheiro, seu microfone, seu microfone, conselheiro. Desculpa, eu acabei de receber uma ligação do conselheiro Petersen, que nesse momento caiu totalmente a rede dele, internet e tudo. Tá. Ele não está conseguindo se conectar nem pelo celular, só conseguiu a ligação comigo para informar que então ele está completamente impossibilitado de continuar. Certo? E então eu vou entrar em contato, vou ver primeiro com quem falar para a gente tentar essa inserção da GERGS no CONESAM, e também, e tem um outro grupo de trabalho, que eu agora não estou lembrada. É o transporte metropolitano. Sim, do transporte metropolitano. O senhor está com melhor memória que a minha, verdade. Obrigado, muito obrigado. Ouvir isso de uma jovem é muito importante. Mais ou menos. Obrigada, conselheira. Bom, então, esses seriam os registros, eu não sei se os demais diretores, diretor Carlos, Ricardo, Gabriela, alguma observação mais? Presidente, o conselheiro Petersen, ele teria que assinar a ata 21, quem assinaria? Ele assina depois, quando ele entrar, eu acho que não tem problema aí de... deixa eu só... Sim. E quando voltar, ele assina, eu acho que se não vai para o site hoje, não tem problema, né? Tá. Ricardo, alguma manifestação? Não, nenhuma, obrigado, presidente. Tá. Então tá, colegas, eu acho que agora podemos encerrar a sessão, ninguém tem mais observações, os assuntos gerais já foram alinhados aqui. Muito obrigada. Nos encontramos, então, na sessão da semana que vem, desejando boa viagem ao conselheiro Lorenzon.